Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula, né? Hoje vamos falar um pouco sobre um panorama do empreendedorismo, vamos dar algumas dicas e algumas sugestões para vocês, tá? Para facilitar a visualização, né, e a organização das minhas reflexões, as nossas reflexões, eu fiz alguns slides aqui que eu vou compartilhar com vocês. Só um segundo. Pronto, deixa eu ver. Agora sim. Pronto. Então tá aqui, os slides. Pronto, agora sim. Aqui estão os slides que eu fiz. Para começar, eu queria, antes de entrar no tema propriamente dito, eu me apresentar rapidamente para vocês aqui. Aqui estão a minha formação acadêmica, né? O bacharelado em jornalismo e publicidade. Tem as licenciaturas, né? Licenciatura em Educação Física e História, e eu, nesse momento, estou fazendo a licenciatura em Pedagogia, que eu espero terminar até o final do ano. Também tem uma especialização em ludoterapia e também uma especialização em História. Meu mestrado é em Teologia e meu doutorado em Comunicação. É, Aqui algumas atividades profissionais, né? Desde o Sander com 15 anos lá, quando ele virou auxiliar administrativo, tem muito tempo isso. Virei repórter, editor de jornal, impresso e digital. Então, eu coloquei aqui experiência internacional, porque meu doutorado foi sanduíche. Eu estudei ao mesmo tempo é, no, nos Estados Unidos e no Brasil. É, Deixa eu ver aqui, porque sumiu a minha imagem aqui. Ah, tá aqui. Então, ao mesmo apresentação de slides, vamos voltar aqui. Tá. Então, é o meu doutorado em sanduíche, né, que eu fiz nos Estados Unidos e no Brasil. Já fui diretor de colégio, diretor de faculdade, coordenador de pós, de extensão, de pesquisa, de egressos, né, presto consultorias, mas a coisa que eu mais gosto de fazer mesmo é ser professor. Então, o que mais me encanta é dar aula. Então, está aqui a minha principal função que eu considero profissional, minha principal atividade profissional é dar aula, é ser professor, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, tá? Aqui só para a gente ter alguns indicativos, né? Como é o funcionamento de uma disciplina EAD, né? Ela é totalmente à distância, tem 100 pontos no AVA, 80 de atividades e 20 na avaliação oficial. Essa parte aqui é a parte que eu interajo com vocês, né? Que tem um fórum de notícias e dúvidas, onde eu ponho informações de tempos em tempos lá, máximo de 15 em 15 dias eu gosto de colocar informações. Vocês também podem abrir uma pergunta lá, né, dentro do fórum, as aulas ao vivo, né, que é isso que a gente está fazendo agora, microaulas, né, que são aulas reduzidas, que vão direto ao ponto. Tem aqui o perfil do professor, né, debaixo do banner você encontra sempre o nome do professor da disciplina. Clicando sobre o nome do professor, você vai para o perfil dele, tem um e-mail lá que você pode se comunicar com ele, tem o chat no AVA, né, que fica no cabeçalho do AVA, que vocês também podem mandar informações, eu também constantemente mando informações para vocês, e ao final da disciplina tem uma pesquisa, né, da disciplina EAD, para você saber, para você indicar como que foi a disciplina, né, se foi legal, né, e se e também se o professor foi legal e tudo mais, se eu fiz um bom papel durante o semestre, tá bom? Aqui tem um atendimento da central de tutoria, que eu deixei aqui, claro, bem explícito aqui para vocês, caso vocês precisem de alguma ajuda técnica, vocês podem procurar tutoria, ou seja, ajuda pedagógica, vocês podem me chamar, se tem dúvida em algum texto, em algum vídeo, em alguma atividade, em alguma questão de prova, essas questões, ou algum tema que envolva empreendedorismo, vocês podem mencionar. E se vocês tiverem alguma dúvida técnica, como que eu posto atividades no AVA, que eu mando a mensagem para o fórum, como que eu faço contato com o coordenador, então essas questões técnicas a tutoria está pronta para ajudar, e as questões pedagógicas eu estou pronto para ajudar, tá bom? É, Aqui vamos começar falando do sonho à ação, né? Você
eu estou pensando em criar uma empresa, eu estou pensando em criar uma instituição. É, quais são os primeiros passos que a gente tem que fazer? Eu dividi aqui em 3 etapas, né? A primeira coisa é um planejamento estratégico, onde você tem que ter uma visão geral, né, do mercado que você vai trabalhar, né? Como que vai ser minha empresa, qual que vai ser minha visão, minha missão, os valores, né, objetivos da minha empresa, né? Estratégias, e nessa questão de estratégias é muito importante que vocês, antes de criar uma empresa, né, ou de trabalhar na área de empreendedorismo dentro da empresa, vocês definam a estratégia, e essas estratégias elas são baseadas no análise de mercado, análise da concorrência, análise do público-alvo, né, análise dos pontos positivos e negativos dos produtos ou dos serviços que você vai prestar. Então, essa é a área estratégica, é o primeiro passo para você trabalhar com empreendedorismo, seja criando uma empresa, ou seja trabalhando dentro dessa área da empresa. Depois vem o planejamento administrativo, né? Qual o recurso que eu tenho, né? Isso, o quanto você tem para investir, o quanto será investido para você aplicar aqui, para tirar do papel aquele projeto, né? Quais são as responsabilidades, ou seja, quem vai fazer a composição, vão ser 10 pessoas, uma de RH, uma jurídica, né? Você precisa entender claramente, deixar muito explícito quem vai trabalhar com você, né? As metas, né? Quais são as metas? Aí é um trabalho que é muito importante, a gestão de marketing, financeiro, a versão e tudo isso com a visão estratégica, né, de empreendedorismo, atuando, cruzando os diversos setores de uma empresa, né? Então aí está o seu papel, né, dentro do planejamento administrativo e depois aí você entra no planejamento operacional, que é você indicar quais ações que você vai ter, qual o prazo que você qual o prazo que você vai ter para colocar no ar, para criar a sua área virtual, qual prazo você vai ter para abrir sua loja, se for numa loja física, né? Quais as pessoas que vocês vão trabalhar, quais os tipos de profissionais que vão precisar de estar nessa empresa, né? E os recursos também que vocês vão empreender para aplicar nesse planejamento operacional. Então, essa é uma cadeia que você tem que ter inicialmente para você atingir os seus objetivos. Tá bom? E agora vamos, já que a gente está falando de empresa, a gente tem que pensar nas pessoas, né? Mudou muito nos últimos anos a relação entre os profissionais e a empresa, ou os profissionais e a instituição que eles trabalham, né? Hoje em dia, essa relação está muito menos perversa, né? A relação está muito mais horizontal, muito mais amigável, né? E precisa ser assim, né? A gente precisa de ter uma relação mais adequada com as pessoas que estão junto com a gente, né? Então a gente tem uma série de coisas que a gente tem que trabalhar, o que dentro de tudo isso que eu coloquei ali, é muito importante a gente trabalhar com critérios, né, e com motivação das pessoas, com análise de competência, de não ficar pensando, indicando só os pontos negativos, de encontrar também os pontos positivos da pessoa. A gente precisa dentro desse trabalho, a equipe, entender quais são os pontos positivos de quem está do nosso lado para potencializar esses pontos positivos. A gente precisa de entender quais são os pontos negativos nosso e de quem está junto com a gente, né? Afinal de contas, todos nós remamos para o mesmo lugar, né, para o mesmo horizonte, temos os mesmos objetivos, então a gente precisa muito disso, de entender quais são os pontos negativos, para saber como agir, como evoluir a partir disso, né? Aqui tem o resultado, né? Que a motivação mais competência e mais as condições adequadas é que indicam o desempenho. Se qualquer uma dessas pontas ela não atingir o que é necessário para que a qualidade esteja como horizonte, né? Como esteja presente no cotidiano, vocês não vão conseguir atingir os objetivos propostos, tá? Aqui uma muito legal, né? Quando eu falo que mudaram muitas as relações humanas nos últimos tempos, né? A gente tem aqui, eu
uma diferença básica, né, entre chefe e líder, né? Porque antes era só chefe, né? A gente é, era uma relação muito pesada, né, até alguns anos atrás, e isso com o tempo vem mudando. Ainda existe algumas empresas que trabalham num padrão que eu chamo de um padrão do milênio passado, mas a tendência é que todas as empresas trabalhem com essas lógicas aqui, né? Acabou a questão de empresas centralizadoras, onde o chefe que sabe tudo, tudo tem que passar por ele, tudo tem que ter o carimbo dele. Esse tipo de chefia, ela está indo por água abaixo, ela não existe mais, né? O chefe não tem que controlar, né? Ele tem que criar os padrões, criar as lojas, criar os fluxos junto às suas equipes e delegar, né? De deixar as pessoas apresentarem os seus potenciais, apresentarem suas ideias, apresentarem seu desenvolvimento. Nem toda boa ideia vem do chefe, né? A ideia ela pode vir de qualquer pessoa, né? Então o bom líder é isso, né? Que ele não traz só para si a responsabilidade, né? Não traz só para si as decisões. Ele tem que treinar, formar as pessoas para orientá-las da melhor forma possível. Que é desse jeito que vocês agiliza-se os processos, né? Que deixa de ser tudo concentrado nas mãos de uma pessoa só, e a partir daí você constrói uma confiança para que todas as pessoas da equipe consigam atingir um alto padrão de qualidade, que é o que o mercado, cada vez mais voraz, né, cada vez mais competitivo, exige das pessoas nos dias atuais, né? É, aqui o espírito empreendedor, né? Como a gente está falando de empreendedorismo, né? Aqui tem uma frase muito legal: empreendedorismo é transformar oportunidades em valor, né? O empreendedor, um administrador, ele abre uma empresa, o empreendedor, com essa empresa aberta, né, ou antes de abrir essa empresa, ele junto com o administrador ajuda a pensar em como que vai colocar um valor, como que vai colocar aquele produto ou serviço encaixado no mercado a partir das perspectivas que tem aquela empresa, né? Então, algumas características que são inerentes ao empreendedor estão aqui, né? A iniciativa, criatividade, inovação, persistência, autonomia, visão, assunto de risco calculado e capacidade de empreender. Eu queria chamar muita atenção para a questão da inovação e criatividade, né? A gente, apesar do mercado estar cada vez mais competitivo, a gente não pode achar que o mercado está pronto, né? Vários produtos e serviços estão nascendo com essa nova visão de mundo que a gente tem, que a tecnologia está tomando conta de todas as áreas. Então, a gente sempre tem a oportunidade de criar um novo nicho de mercado, né? Variar um nicho que já é existente, ou cruzar dois nichos de mercado diferentes, né? Então, depende muito dos nossos objetivos. O que fica como certeza é que o mercado está aberto para inovar, para pessoas que inovam e têm a criatividade de pensar em novos produtos e serviços, né? Pensar mais adiante, né? De conseguir analisar o mercado hoje e pensar nas tendências de um mercado que está em franca ascensão, né? Então, pensar nas tendências de um mercado e ser, de fato, alguém que não só siga modelos, né? Que crie modelos que serão acompanhados pelo público-alvo, tá bom? É, Aqui tem perguntas, são perguntas que a gente precisa responder antes de entrar no mundo dos negócios, né? Qual problema eu quero resolver? Quem é meu cliente? O que realmente precisa? Quem são meus concorrentes? Meu diferencial? Como o negócio ganhará dinheiro? Quais são os custos? Se existe demanda? Ou seja, não adianta nada a gente achar, ir na onda do mercado e achar assim, eu estou vendo que todo mundo está abrindo restaurante, então vou abrir um restaurante, né? Todo empreendedor ele precisa ter uma visão bem profunda e bem ampla do mercado. Você precisa conhecer onde você vai pisar, né? Em boa medida, as empresas fecham hoje porque quem abre as empresas e quem empreende nessas empresas não fazem essas perguntas antes de colocar a cara no mercado, de colocar a empresa no mercado. Então,
talvez mais importante do que depois que você abre a empresa, ou o que você faz antes de abrir a empresa. É o direcionamento que você vai dar pelo produto ou serviço que você quer aplicar no mercado. Então, o seu estudo pré é muito importante para você definir aonde que você quer chegar e aonde você pode chegar, né? Que às vezes esse estudo vai indicar, você não pode, não vale a pena você abrir uma empresa, sei lá, de roupa nesse local, porque já está, o mercado de roupa já está saturado. Mas você pode abrir, sei lá, uma, uma, uma loja da área da saúde, com diferentes profissionais da área da saúde, para que você atenda as pessoas daquele locus ali que você está trabalhando, que você sentiu que naquela área as pessoas estão desassistidas no que tange a questão da área da saúde. Né? Então, você pode, quem trabalha é um empreendedor por natureza, ele pode trabalhar com diferentes áreas e não necessariamente só em uma área, a área de administração, de contábeis, né? Você pode trabalhar, ou algum tecnólogo de gestão, você pode trabalhar em diferentes áreas. Um empreendedor, ele deve estar presente em qualquer tipo de empresa, em qualquer tipo de instituição. Tá? Ele é uma pessoa que precisa estar lá. Aqui, bom, só para a gente ver uma diferença, né, do que é uma ideia e uma oportunidade. Então, a forma que a gente enxerga o mercado, a forma que a gente pensa o mundo, ela impacta diretamente no resultado daquilo que eu quero para o meu produto ou serviço, né? Aqui tem uma ideia, né? Todos nós temos ideias, né? Todo dia a gente pode ter uma ideia, né? Então, a ideia é que eu tive a ideia do produto, de produto, né? Isso aqui é uma ideia. Agora, oportunidade. Existe um problema real, um público interessado e uma solução pela qual alguém está disposto a pagar. Então, é essa lógica aqui, esse fluxo aqui que a gente tem, né? E como que a gente chega a essa conclusão? Voltando lá atrás, em onde a gente falou, a gente precisa entender o nosso cliente, precisa de entender um produto, precisa de entender o mercado, precisa de entender como que eu vou ganhar dinheiro com aquilo, né? Com quanto que eu vou gastar, né? E se existe, de fato, uma oportunidade de mercado. O que a gente tem certeza é que está cada vez mais comum novos nichos de mercado ganharem espaço, né? Com as facilidades que a gente tem hoje de criar uma empresa, né? A, a, as grandes empresas estão com muita dificuldade inclusive, a gente tem visto aí nos últimos tempos grandes empresas decretando falência, né? Então, é, há uma boa oportunidade para qualquer nicho de mercado que tenha pessoas dispostas a empreender com qualidade, empreender com inteligência, empreender com sabedoria, empreender pensando realmente o que é o problema que você vai resolver. Né? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Aqui tem um processo, né? Aqui é o processo que eu já falei um pouco dele, né? O empreendedor ele estuda o tempo inteiro. O tempo inteiro ele está de olho no que acontece no mercado, o tempo inteiro ele precisa planejar, ele precisa medir, mensurar os resultados, se os resultados são de acordo com o que estava planejado, se não está de acordo, né? Se necessário fazer adaptações no mercado e pensar sempre em crescer. Né? A empresa ou instituição que fica parada no tempo, a tendência é ela quebrar. Porque o mercado não está parado, o mercado ele está sempre em ascensão, ele está sempre em transformação, e vocês têm que fazer parte dessa transformação, tá? É, aqui vamos seguindo aqui. Agora falar um pouquinho da equipe, né? A equipe, plano financeiro e o desafio final. Bom, um dos segredos que tem para a gente se dar bem no mercado é a gente ter as pessoas certas no lugar certo. Né? A gente saber escolher as pessoas, saber incentivar as pessoas, saber formar as pessoas dentro do que nós julgamos que seja o adequado, né? E a gente hoje, eu até falei um pouco disso, né? Que ao invés da gente pensar que só a gente sabe,
né, e que as outras pessoas ainda não sabem, é importante a gente ter essa visão, né? Eu sei, a outra pessoa sabe, e todo mundo que trabalha com você, ela tem a noção que é preciso a todo instante estar se desenvolvendo como pessoa e como profissional. O mercado ele está cada vez mais volátil, o mercado está cada vez mais dinâmico. Então, essa dinamicidade depende muito de como eu lido com o mercado, né? De como eu lido com o meu encaixe no mercado, né? E a outra coisa que não menos importante, né? A gente precisa, se você não tem o perfil para trabalhar na área de finanças, toda empresa ou instituição precisa de uma pessoa que é boa na área de finanças, para trabalhar com fluxo de caixa, para sentar junto com a área estratégica de empreendedorismo, para pensar quais serão os passos que são dados, principalmente a partir dos resultados, né? A gente precisa, a depender do produto ou do serviço, você precisa fechar semanalmente o fluxo de caixa para projetar o outra semana, para você saber se vai ter que fazer alguma mudança, se vai ter que mudar alguma coisa, se vai ter que ampliar o produto, se vai ter que abortar alguma ideia de produto que não deu certo, ou se vão fazer um teste com o produto, ou com um serviço, ou vão fazer alguma coisa agregando produto A com produto B para ver qual o resultado que dá, né? Ou vão trabalhar de forma diferente na área de comunicação e marketing. Então, ou vão mexer de criar diferentes faixas de preço de produtos para a gente atingir diferentes nichos do mercado. Então, a área de finanças é a área que é fundamental para o sucesso de uma empresa ou de uma instituição. Né? Então, é muito importante que quando vocês forem criar a sua empresa, ou que vocês estiverem trabalhando, que vocês que são empreendedores tenham um contato direto com a finança e trabalhem de mãos dadas, né? O que você pensa, o que a pessoa da área de finanças pensa, né? Para que vocês juntos vocês consigam projetar e planejar quais são os planos de lucro, quais são os planos de inserção no mercado de maneira qualificada, para que você consiga transformar o mercado e não apenas seguir a lógica de mercado, que é muito perigoso, né? Uma empresa que apenas segue, né, faz mais do mesmo, aí você vai ter que, quando você faz mais do mesmo, sem buscar diferenciais, pode ser que amanhã alguém te dá um dump, né, de vender mais barato do que deveria, só para te quebrar, ou então de variar, de pegar produtos de qualidade e competir com o seu, né, ou abrir uma loja maior, ou né, ou o que você que precisa pensar é qual que é o diferencial, qual que é a criatividade que você tem para você se encaixar nesse mercado cada vez mais voraz, tá bom? Bom, em linhas gerais, né, eu tinha para passar para vocês, é isso, né? Eu espero que eu tenha atendido o que vocês imaginavam, né? Eu estou à disposição durante todo o semestre, caso vocês tenham alguma dúvida, basta me acionar, tá? Eu vou colocar essa gravação dessa aula dentro da sala virtual, na área de aulas ao vivo e dentro do fórum, vou mandar no chat para vocês, e caso vocês tenham alguma dúvida depois disso, basta me chamar, tá bom? Então fiquem bem e até a próxima.